Esse livro vai fazer você ser mais gentil consigo mesmo e menos um chato consigo mesmo. Esse livro a minha irmã deixou para mim aqui. Não que deixou para mim, ela deixou, ela viajou. Esse livro ficou e eu achei ele bonito. Se chama O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Já está falando os personagens, né? E aqui mostra. Ele é um livro bem interessante, assim. Dá pra ver que parece um pouco infantil até. E o autor até brinca falando que tanto uma criança de 8 a um senhor de 80 anos pode ler ele tranquilamente. Do começo ou do meio, tanto faz. Aqui leva um ponto bem interessante, que levanta um ponto, né? Que eu acho que a gente tem que ser igual a esse livro. A gente tem que ser fácil de ser interpretável, independente de a gente, onde comece, pego do começo ou do meio. Às vezes a pessoa é tão difícil de interpretar que você tem que conhecer ela desde criança para saber como ela é, porque você se surpreende com ela a qualquer momento. É uma pessoa imprevisível. E eu acho que é interessante a gente ser simples, assim, ser compreensível aos olhos dos outros. Fica mais fácil da gente se comunicar. Bom, esse livro me ajudou bastante em um problema que eu estou tendo, né, de criatividade para fazer vídeos para o YouTube. Eu estou tentando gravar esse vídeo, já é a segunda vez que eu tento gravar ele. E antes dele já tentei gravar um vídeo, quando eu estava editando eu perdi a edição. Aí eu fiquei, calma, vou relaxar, e lembrei que eu já tinha lido esse livro e fui reler ele. E foi uma boa ideia eu ter ido reler ele, porque no começo ele te tranquiliza. Ele vai te dando sacadas sutis assim, que vai te ajudando a pensar como você está agindo consigo mesmo. Às vezes a gente está sendo muito duro, às vezes a gente espera coisas dos outros em relação a nós que a gente poderia fazer para si mesmo. E esse livro fala isso bem simples, de maneira muito simples. E eu acho muito legal, velho, é muito bem feito. Então bora ver aqui já o começo, as primeiras frases, né? Sou tão pequena, disse a topeira. É verdade, concordou o menino, mas faz uma grande diferença. Algo tão pequeno faz uma grande diferença, como a topeira, que é bem menor do que o garoto aqui. O que quer ser quando crescer? Quero ser bom, disse o menino. Quem não quer ser bom? O que é sucesso para você? Perguntou o menino. Amor, respondeu a topeira. Então os dois aqui. Uau, a topeira com um bolo maior do que ele. Você tem um ditado favorito? Perguntou o menino. Tenho sim, respondeu a topeira. Qual é? Se não conseguir de primeira, como um pedaço de bolo. Entendi. E funciona? Sempre. Porque a válvula de escape da topeira é o bolo. Sempre que dá alguma coisa de errado, ele vai lá e tasca o bolo. Porque o bolo é uma coisa que existe, uma coisa que é invariável, acredito eu. A não ser que você não tenha o bolo, né? Mas se você tiver o bolo, tudo vai dar certo. Então ele tenta mostrar que você precisa ter uma válvula de escape e não precisa se desesperar quando algo não ocorrer como você espera. Arranjei um bolo delicioso para você, contou a topeira. Verdade? Cadê? Comi, disse ela. Mas arranjei outro. E onde está? Parece ter acontecido a mesma coisa. Ela comeu os 2 pedaços de bolo. Enfim, eu não vou ler todo o livro, mas é um livro, tem uma didática bem simples. Esse é só o início dele. Quem quiser continuar a leitura, eu recomendo ler. E é muito incrível, cara. É muito simples o diálogo e as sacadas que tem. Então, assim, esse livro mostra alguns pontos. Tanto o quanto de auto-julgamento, de você se julgar o tempo todo, de estar querendo exercer uma qualidade que às vezes você não está preparado. Porque eu sinto que eu não estou preparado para fazer um super vídeo, uma super produção aqui, edição e tal, tudo mais. Mas eu posso ser autêntico, eu posso mostrar o meu ponto de vista de uma maneira que você entenda. E talvez você goste disso, né? É uma conversa simples. Mas eu não posso me forçar a ser uma pessoa que eu não sou. Então eu tenho que ser o que eu sou, eu tenho que ser original. Eu tenho que dar minha cara a tapa aqui, da maneira com que eu sou, para não ser forçado e você perceber e não querer me assistir.
E eu estava precisando ler isso. E muitas pessoas precisam ser autênticas e verdadeiras naquilo que está fazendo. É muito melhor do que você se forçar a algo que você não é e não está. Além daquilo te incomodar, é tipo ter uma sujeira dentro do dente, as pessoas percebem que não está normal, tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é não se comparar com os outros. Você não precisa ter a qualidade de tal pessoa ou ter a execução, o conhecimento. Não que você não precise correr atrás dessas coisas, mas cada uma pessoa teve uma vivência, um tempo, aconteceu alguma coisa com ela. Enfim, a gente não pode ignorar essas coisas, são questões que estão intrínsecas naquela pessoa e a gente não sabe, como tem em você ou em mim coisas diferentes. Então, se comparar sem conhecer, sem saber o que aconteceu, é pura burrice, eu acredito. E é injusto consigo mesmo, porque você está se julgando num parâmetro enorme de outra pessoa. E logo com isso, sendo autêntico, não se julgando, tendo sua válvula de escape, porque as coisas vão dar errado muitas das vezes. E como a topeira disse, é bom ter sempre uma fatia de bolo, ter sempre sua válvula de escape quando alguma coisa der errado. Porque ninguém é perfeito, todo mundo vai ter. Às vezes você tem algum vício, às vezes você fuma, às vezes você bebe. Não é uma desculpa você encarar o vício, mas às vezes você gosta de, sei lá, com moderação, tomar uma cerveja porque tá de cabeça cheia ou tá triste. Não encher a cara, mas usar uma válvula de escape, eu não sei. Talvez trocar por algo bom, como desenhar ou escrever. Mas é interessante você ter a sua válvula de escape. E quando aquilo não sair da maneira com qual você esperava, você ter aquele seu porto seguro. Aquilo que vai fazer escapar de tudo que é ruim e se focar naquilo ali que você gosta de fazer. Eu desenhei por um tempo, atualmente eu sou uma pessoa muito inconstante. Eu começo a fazer uma coisa, fico constante e do nada eu paro. Então já teve tempo de eu desenhar muito, de eu tentar ler bastante, de eu tocar muito violão. E atualmente eu não estou fazendo nada disso, eu não tenho nem muito tempo. Como eu falei no vídeo anterior, eu trabalho muitas horas e eu estou gravando esse vídeo num domingo, porque é a única folga que eu tenho, um domingo à tarde. E como eu acabei de ler esse livro e estou sendo um pouco mais leve comigo mesmo, eu estou gravando esse vídeo mais levemente, tá? Sem muita cobrança, sem estar gravando take por take, e isso fica mais fácil. Então eu espero ser mais constante nisso. Então a válvula de escape também é muito interessante. E você se jogar nos seus sonhos, você se lançar naquilo que você quer. Por exemplo, eu pegar aqui e gravar esse vídeo, é algo que eu quero muito, é gravar vídeo para a internet. De uns tempos para cá eu vejo que a internet é um negócio do futuro e que todo mundo necessariamente era interessante fazer um conteúdo, tanto para documentar algo que você está querendo, tanto para você ter um negócio futuramente, ou você melhorar sua comunicação, ou qualquer que seja coisa na sua vida. É interessante, né? Eu vejo muitas pessoas que estão construindo suas vidas, conquistando seus sonhos, através da fala, através de demonstrar alguma coisa na internet, de documentar, que eu acho interessante eu fazer também. E eu acho interessante que as pessoas façam. Só que isso é muito difícil para quem nunca fez. É um negócio muito complicado você chegar e se abrir assim para um monte de pessoa que você nem conhece, tá? Então, assim, tem que ter coragem de voar. Assim como tem um personagem aqui no livro chamado Cavalo. Ele é o maior personagem, só que ele é o personagem mais gentil, como é dito aqui, né? Ele tem uma gentileza muito grande, de acordo com o seu tamanho. E muitas vezes ele fala sobre a coragem de não desistir e a coragem de voar, a coragem de seguir os seus sonhos. Você tem que ter coragem para decolar e, se cair, tem que ter a coragem de pedir socorro, porque isso significa que você não desistiu, coragem de não desistir. E eu já tive muitas oportunidades de desistir, tanto de gravar esses vídeos, quanto desistir de coisas da minha vida que acontecem todos os dias. Às vezes a vida te fala não, muitas vezes,
vai te falar não, muitas vezes, mas um não duro, um não de dar um nó na garganta e você não vê saída. E você tem que saber pedir socorro, pedir ajuda, correr atrás dos meios necessários, justos. E isso é muito legal, cara. Então tá tudo isso nesse livrinho aqui. Então você escolhe como você deve agir de acordo com a situação. Você não precisa se levar pela aparência, se levar pelo calor do momento. Você só tem que ter consciência do que você é e de onde você está indo, sem perder a sua essência. Tá? Esse livro é muito legal, eu recomendo. É uma leitura simples e rápida que vai te ajudar muito.